screener. E aí eu vou passar para ele aqui, o filtro, que é essa outra tela, eu já montei ele aqui previamente, mas basicamente aqui essa é uma parte bem interessante para a gente encontrar ações. A gente tem diversos filtros pré-criados aqui, que são, por exemplo, ações que têm forte alta, e de acordo com o Investing Pro e preços justos analistas, ações que já estão em alta, a pontuação Piotrowski, que essa é uma fórmula bem legal, a fórmula de Ben Graham, joias de tecnologia, sonho com dividendos, enfim, Caixa-Rei, que é algo que se a gente estivesse falando do movimento contrário, que é se fosse o ciclo de corte, de alta de juros que a gente estivesse se preparando, muito provavelmente eu estaria olhando isso aqui, ou seja, ações que têm muito caixa e pouca dívida, mas para o momento eu criei, que é uma outra opção que a gente tem, de criar um filtro eu mesmo, né? Então o usuário tem essa opção aqui e a gente tem diversas métricas aqui, são dezenas, assim, se não centenas, que a gente pode olhar aqui, a gente pode adicionar uma por uma, e o que ele vai fazer? Ele vai, segundo essas métricas que a gente colocou, achar as ações que obedecem ou que estão dentro dos padrões que a gente pré-estabeleceu aqui, né? Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu adicionei país de negociação Brasil, Bolsa de Valores, Bolsa de São Paulo, Bovespa, evidentemente, é o que a gente está discutindo aqui, volume de negociação acima de 200 mil por dia. Eu acho que isso é um ponto bastante importante. Se eu estivesse fazendo esse screener ou filtro na Bolsa Americana, eu não colocaria isso, porque é uma bolsa bastante líquida e todas as ações têm extrema liquidez, mas a gente não quer também, no Brasil, no contexto brasileiro, comprar ações que têm uma liquidez baixa, né? Então a gente colocou isso. Aqui a pontuação de crescimento de saúde financeira, maior que 2,75, é aquilo que a gente tem mostrado, quando olhando as outras ações. A avaliação geral, que pertence a excelente, o potencial de alta para o preço justo maior que 20%, porque a gente espera ter retornos, né? E até que, se a bolsa também tem uma expectativa de crescimento, a gente espera que esse crescimento também aconteça para as ações que a gente escolha. E a gente acredita que a eficiência patrimonial, que mede a quantidade do fluxo de caixa gerado a partir dos ativos, quer dizer, ou seja, quanto ela consegue gerar em retorno dos seus ativos. Isso, a medida legal aí acima de 15% é uma medida bastante boa, a medida de 20% já é excelente, e um índice de caixa maior que 1, que fala sobre a possibilidade de liquidez a curto prazo, que é uma medida que a gente acredita ser bastante importante, porque vai permitir que a empresa, primeiro, renegocie dívidas, segundo, reinvista capital, né? E terceiro, obviamente, se mantenha seguro se o ciclo de juros acabe não sendo tão profundo quando o ciclo de corte de juros acabe não sendo tão profundo quando a gente esperava, né? Então aqui, isso nos deu algumas ações, e aí eu convido vocês, inclusive, se quiserem tirar um print screen para ver, como a Boa Vista Serviços, Suzano, a BB Seguros, a própria Bolsa, a Unipar Cabloco, a Schutz e a Caixa de Seguridade e Participações, né? Só para entender aqui, de acordo com esse screener, se a gente for olhar aqui mais aprofundado, precisa recarregar, a gente vai ver que o preço justo está excelente, todas as métricas aqui são excelentes, ele demorou um pouco para carregar, a gente vai ver que todas as métricas aqui são muito boas, o preço justo de 50% com incerteza média, um excelente desempenho, crescimento de receita acelerando, retorno sobre capital investido, um dividendo de 12%, que é excelente, uma relação PL de 9%, e um beta bastante baixo aqui. Então, ou seja, é uma excelente ação para a gente olhar a longo prazo aqui, para quem espera seguir e receber bons dividendos. Então, ou seja, a gente tem diversas formas de mostrar aqui, só para mostrar também a Unipar Cabloco, a gente vai ver uma perspectiva bastante semelhante, isso é 49%, com incerteza média, o desempenho aqui é ótimo, é a melhor que a gente possui, tudo bastante alinhado, valor da ação individual para a média do Brasil é um pouco cara, mas na verdade a relação PL está extremamente boa, está extremamente atrativa, grande retorno nos últimos 3 meses, retorno de alta qualidade, então todas essas coisas que a gente tem demonstrado, né? Aqui,
Prosseguindo aqui os resultados do filtro mais uma vez, para quem quiser tirar um print screen, aqui estão algumas indicações da gente. E, para finalizar, eu quero mandar para vocês, convidar vocês primeiro a agradecer para todos que aguentaram aqui os 46 minutos, para ser preciso, dessa apresentação. Muito obrigado pela presença e, como forma de agradecimento e reconhecimento pela sua participação, a gente quer oferecer para vocês um cupom de desconto de até 45% no Investing Pro. Você pode usar ele a partir do código abaixo de cupom ou com o QR Code ao lado. Se vocês quiserem escanear também, eu vou deixar aí mais um minuto e te dá acesso te dá acesso ao Investing Pro de maneira instantânea para você também começar a utilizar essas ferramentas e achar as melhores ações aí para você bater o mercado aí, que isso é um investimento que no longo prazo gera retornos, porque a gente nos dá a possibilidade de fato ter uma vantagem sobre os demais investidores, certamente de pessoa física, ou como eu chamei no começo da apresentação, de retail, que é como a gente chama nos Estados Unidos. É certamente uma vantagem enorme em cima do mercado, e é assim que a gente acredita, e é assim que a gente age para bater o mercado no longo prazo, né? Finalmente, eu queria abrir a todos para perguntas e comentários. A gente já tem falado há algum tempo, então eu gostaria de saber da parte de vocês, se vocês ainda estão esperando o que se vocês têm alguma pergunta, algum comentário para dizer e alguma coisa para a gente discutir aqui. Senão a gente pode seguir e finalizar essa apresentação. Eu agradeço. Vou dar mais um minuto aí. Aqui novamente no código. Bom, eu não vejo nenhuma pergunta aqui no momento. Então, tem uma pergunta aqui, obrigado. Primeiramente, com qual frequência se deve recalibrar a carteira segundo a estratégia que você descreveu? Tá. Obrigado, essa pergunta vem do Flávio Bergamin. Muito obrigado pela pergunta, Flávio, muito obrigado pela participação. Bom, essa é uma estratégia que a gente sugere que a carteira seja recalibrada de maneira não constante, porém frequente. Ou seja, a gente deve continuar monitorando essas ações diariamente, mas não deve também fazer movimentos bruscos. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso é, se a gente acredita numa ação de um ponto de vista fundamental, a gente espera que ela dê retornos. A gente tem que esperar pelo menos um tempo mínimo entre 3 e 6 meses para que ela dê retornos antes de pensar em recalibrar. E como a gente vai pensar em recalibrar? Isso é a partir dos fundamentais que estão mostrando. A gente também, se ela não... E eu acho que esse é o lado mais legal aqui da gente falar do Investing Pro, é que a gente tem uma segurança de que, se as coisas não forem para o lado que a gente espera, ou seja, se a gente aposta numa ação, mas ela não move instantaneamente para o lado que a gente espera, a gente tem um tempo para continuar reavaliando, porque a gente entende que essa ação está mostrando níveis muito positivos, primeiramente, de análise fundamental, primeiramente níveis positivos de fundamental, de fluxo de caixa, de lucro e afins. Então, ou seja, a gente tem uma margem para esperar. Então, o que eu sugiro nesse caso é que, dentro de 3 ou 6 meses, a gente monitorando essas ações com o Investing Pro, a gente monitorando os fundamentais dessas ações, se eles começarem a deteriorar, aí sim a gente pode pensar em realocar esse dinheiro e esse capital em outras ações que têm os fundamentais melhores. Agora, se os fundamentais continuam excelentes, então provavelmente é momento da gente realocar um pouco mais de capital nessa mesma ação. Então, ou seja, é uma estratégia que a gente está olhando no longo prazo e que, ainda que a gente tem que cuidar da carteira de maneira constante, eu acredito que a gente também deva dar tempo ao tempo, e a gente tem essa segurança de poder dar tempo para que as coisas andem para o nosso lado, né? Que eu acho que é o ponto mais importante aí. Mais alguma pergunta? Deixa
Deixa eu checar aqui se houve mais alguma, espero ter respondido. Bom, eu acredito que não. Então, deixa eu agradecer aqui principalmente à equipe do Investing.com Brasil, em particular o Leandro Manzoni e o Vinícius Carvalhosa, que ajudaram a gente, que me ajudaram a construir esse webinar aqui. Então agradeço e também agradeço a todos os que assistiram e que participaram aqui até o final. Muito obrigado a todos e espero ver vocês nos comentários e na análise. Muito obrigado.